Continuando então nossas abordagens sobre equilíbrio químico, agora a gente fala um pouco sobre o equilíbrio heterogêneo, tá? Então qual que é a principal diferença? Até agora a gente estava falando do equilíbrio homogêneo, né? E nesse equilíbrio homogêneo a gente tinha a presença exclusivamente ou de uma solução aquosa ou de soluções aquosas, né, presentes no equilíbrio, ou de espécies em fase gasosa, então uma solução em fase gasosa, né, todas com espécies em equilíbrio. Agora, quando a gente fala do equilíbrio heterogêneo, a gente tem a possibilidade de misturar tudo isso, né? Então essas duas, o sistema aquoso e o sistema gasoso, e também a gente pode misturar tudo isso ao sistema sólido e também à fase líquida. Observe o seguinte, quando a gente tem uma mistura desse tipo, como é possível observar aqui nesse exemplo, né, onde o monóxido de carbono está em equilíbrio com o dióxido de carbono e carbono sólido, a gente vai representar a equação da constante de equilíbrio como a gente vinha fazendo, o produto dos produtos em relação ao produto dos reagentes. Agora, quando a gente fala das concentrações dos produtos e das concentrações dos reagentes, essa equação aqui fica representada apenas dessa maneira. Né, elevamos tudo aos coeficientes. Por que é então que o carbono sólido não entra nessa equação? Porque a gente tem que lembrar sempre que, na verdade, nós não estamos falando exclusivamente da concentração. A concentração é uma aproximação que a gente fez da atividade, né? E a atividade leva sempre em consideração uma concentração de referência. Então, é a concentração da minha espécie em questão em relação a uma concentração de referência. Agora, importante que quem é a concentração de referência para sólidos e quem é a concentração de referência para líquidos, né? Quando a gente fala em sólidos e líquidos puros, a gente tem como concentração de referência sólidos e líquidos puros, ou seja, a concentração de referência deles são eles mesmos. Consequentemente, o nosso cálculo aqui da constante vai ter, por exemplo, aqui no denominador, uma concentração de valor 1, né, que é a referência sobre ela mesma. Consequentemente, a gente não tem por que colocar e a gente não leva em consideração. O que acontece também é o mesmo caso quando a gente tem sistemas líquidos. Lembrando que líquidos não são sistemas aquosos. Aquosos são soluções. Sistemas líquidos são líquidos puros. Então aqui, ó, o CO2 gasoso, né? Aqui o íon H+ aquoso e aqui o íon bicarbonato aquoso. O que a gente tem quando a gente vai representar a constante de equilíbrio? A concentração de H+, a concentração de bicarbonato e a concentração de CO2. Tudo isso elevado aos coeficientes que são 1, sem levar em consideração a concentração de H2O líquido, porque na verdade a gente está levando em consideração que líquidos puros, além de serem, né, em relação à atividade terem valor 1, a gente também sabe que se nós tivermos um fator de alteração, se nós dobrarmos a massa, nós dobramos o volume e não sofre variação na concentração. Então esse é o aspecto principal quando a gente fala em equilíbrio heterogêneo.